queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula com a professora Alciele Nobre, a professora de vocês, aqui no canal mais completo de língua portuguesa, com aula de redação de gramática de literatura. A aula de hoje é de literatura, da sequência, aquela que eu creio que você já assistiu, porque se você não assistiu, vale a pena assistir. Olha o card aqui, contexto histórico do humanismo. Gente, ó, sensacional. Preste atenção nesta aula, veja o que aconteceu neste período histórico do humanismo para entender a literatura humanística na Europa, ainda na Idade Média, já no finalzinho da Idade Média. Começa na Itália, mas nós vamos estudar o humanismo em Portugal. Por quê? Porque é de Portugal que virá toda a nossa produção literária também, no início da literatura brasileira. Nós vamos aqui, ó, fechar aqui com todas as aulas de todas as manifestações literárias. Tudo bem? Combinado aí? Mas antes de começar essa aula, claro que eu vou pedir a você para deixar um like neste vídeo, para comentar essa aula. E se não estiver notificado, não, se não estiver inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aqui e ative a notificação para que você possa saber todas as aulas que serão publicadas aqui no nosso canal. Tudo bem? Ajuda daí a professora Alciele, que eu ajudo a indicar a você com aulas sensacionais, dinâmicas, objetivas, diretas para você. Mas vamos começar logo essa aula. Eu quero aprender sobre esses gêneros literários que circularam na Europa, mais precisamente em Portugal, na época do humanismo. Vamos lembrar aqui, o humanismo é um período da literatura, é também um período histórico, é um período, artístico aí, que é um período de transição entre o período teocêntrico e a cultura aqui antropocêntrica, Em literatura nós temos o humanismo como período de transição entre o trovadorismo e o classicismo. Trovadorismo, Idade Média, classicismo, Renascimento, Idade Moderna. Tudo bem? Surge na Itália, mas como eu falei, nós vamos estudar em Portugal. E nós vamos lembrar de um fato histórico bem interessante aqui para poder entender. Gente, a poesia em Portugal, ela está em crise. É neste período aqui, no reinado da dinastia de Aves, vale a pena compreender aí sobre esse contexto histórico, que aconteceu em Portugal, e vive aí uma crise, gente, a poesia, porque na verdade Portugal estava um apogeu aí em crônicas. São crônicas historiográficas que registravam a história do país com forma documental e também uma prosa doutrinária. Por que uma prosa doutrinária? Esses textos determinavam as ordens da igreja, do clero, da nobreza para a sociedade. Mas aí, gente, muda e surge aí o reinado de Dom Afonso, do século XIV, reinado de Dom Afonso. O que é que vai acontecer nesse período histórico? A poesia ela vai ser ressurgida, vai ressurgir a poesia. Só que essa poesia humanística que ressurge no reinado de Dom Afonso, ela não é igual à poesia trovadoresca, ela é desvinculada da música. Mas já temos aqui um processo de escrita, gente, Gutenberg que cria a prensa, nós temos um processo de escrita, as pessoas estão lendo mais, a burguesia está lendo mais, então não precisava musicalizar os textos para as pessoas, os espectadores ali estarem assistindo, memorizando e pronto, através de textos poéticos musicalizados. Nós já tínhamos uma poesia escrita para ser lida, para ser também declamada. O teatro era um grande destaque nesse período, por meio das obras de Gil Vicente. Gente, lembra que no trovadorismo, eu sempre vou fazer essa ponte aqui para vocês, para nós entendermos. Lembra que no trovadorismo eu expliquei que as poesias, as cantigas trovadorescas fizeram muito sucesso porque elas foram produzidas para serem apresentadas oralmente e elas entretinham quem? A corte, o salão de corte. Era tipo uma festa, era tipo uma diversão, um entretenimento. Claro, gente, era uma sociedade que nós não tínhamos muitas formas de entretenimento. No humanismo, essa poesia começa a ser registrada de modo escrito. E quando ela passa a ser registrada de modo escrito, ela não tem aquela carga de entretenimento que tinha antes. Era para ser lida. E o que é que surge aí muito forte? O teatro vicentino, o teatro de Gil Vicente, que nós vamos também estudar um pouco aqui nesta aula sobre os gêneros literários do humanismo. Gente, esse período, embora seja de transição, mas é um período muito bom e um período muito rico. Quais são os gêneros literários que merecem destaque nesse período? Vamos começar. Crônicas, ainda aquelas crônicas historiográficas,
Destaque aqui para o Fernão Lopes, a poesia palaciana, com destaque aqui para o Garcia Rezende, e o teatro vicentino, né, com destaque aqui para o Gil Vicente. Né? Ele é o grande introdutor aí do teatro português, ele é muito referenciado em Portugal, né? Ele é uma marca aí para o teatro de português. E Gil Vicente produz tanto autos como faças. São bem interessantes os textos dele, uma filosofia bem humanística. Mas vamos voltar. Fernão Lopes, vamos voltar para aquele primeiro gênero que eu expliquei. Vamos aqui começar. Crônicas, que nós temos narrativas que vão contar histórias aqui. E nessas crônicas, o Fernão Lopes, quando ele foi tomado como cronista-mor do reino, ele foi nomeado, gente, ele tomava de conta de todas as histórias do reino, e ele registra vários fatos históricos, deixa tudo isso documentado, era como se fosse um emprego dele, a função dele, ó, estou contratando você, vai registrando todas essas histórias do reinado. E ele escreve vários relatos, mas tem um relato que faz muito sucesso, que é a história de Inês de Castro. Não sei se vocês já ouviram falar da história de Inês de Castro, é uma história bem interessante. Vale a pena tomar conhecimento. Ela fica entre história, marco histórico e entre lenda de Portugal. Inês de Castro narra a lenda ou a história, né, registrada aí por Fernão Lopes. Ela era muito linda. Ela era muito linda. E Dom Afonso não queria que o filho dele, né, Dom Filipe, se casasse com Inês de Castro. Ele já era casado com outra mulher, aquela questão de monarquia, de poder, de famílias nobres. Só que ele era muito apaixonado, ela era a ama, né, uma espécie que cuidava da esposa de Dom Filipe. E ela morre, né, a princesa, digamos assim, né, ela morre. E ele fica viúvo, então ele diz, agora eu vou me casar com Inês de Castro. Só que o pai dele não queria, Dom Afonso não queria que ele se casasse com Inês de Castro, né, não queria de modo algum. Era uma castelhana, não queria essa relação com a Espanha e tal, mas mesmo assim ele se casa escondido, tem filho que morre também, tem filhos. Quando o pai descobre e diz assim, ó, quando eu morrer ele vai se tornar rei, esses Castros vão se tornar detentores do poder. Não, vamos matar Inês de Castro. Mandam matar uns atrozes lá, os algozes matar Inês de Castro de modo muito cruel, sem piedade alguma. Quando Dom Filipe toma conhecimento, ele fica revoltado. Depois que o pai dele morre, ele vai atrás desses homens que mataram, tá? A amada dele, a Inês de Castro, e ele acaba matando, torturando mesmo. Dizem que ele tirou o coração de um na frente, tirou o coração do outro na frente, fica rindo daquela tortura. Só que Inês já era morta. E aí tem até aquele ditado, que é que adianta? Agora a Inês é morta. Por quê? Porque ela foi coroada rainha depois de morta, e todos os súditos lá de Portugal tiveram que beijar a mão da Inês depois de morta. Então tem um túmulo lá em Portugal, todas as honras de uma rainha, que é a história aí de Inês de Castro, que eu contei aqui de modo bem resumido, mas vale a pena tomar conhecimento sobre essa história. Mas ela foi coroada rainha depois de morta, né? Depois de morta. Fernão Lopes, ele era um cronista, então ele escrevia sobre essas histórias da monarquia. Então tem todo um acervo dos textos do Fernão Lopes nessa categoria de crônica. Depois nós temos a poesia, e essa poesia ela é denominada de poesia palaciana, do Garcia Rezende. O cancioneiro aí, são várias poesias de Garcia Rezende. Então, ele inova a poesia, não é mais da mesma forma que a poesia trovadoresca. O tema do amor existe? Existe, mas não idealizado, impossível, sofrido, a coita do amor, o coitado pelo amor de Deus. Não, é um amor mais acessível, digamos assim. E essa poesia não é acompanhada de instrumentos musicais, tá bom? A poesia de Garcia aí, do Garcia Rezende, é uma poesia livre, apenas produzida em textos escritos, não assim acompanhada de instrumentos musicais, declamadas e pronto, lidas. Mas agora, gente, o outro gênero, depois das crônicas de Fernão Lopes, depois da poesia palaciana, porque elas eram apresentadas nos palácios, do Garcia Rezende, agora vem o teatro de Gil Vicente. Gente, esse homem fez sucesso. O teatro vicentino fez um sucesso imenso. Tem uma forte característica humanística, porque suas peças tinham caráter moralizante.
Não é que ele falava mal da igreja, não, gente. Ele não ia falar mal da igreja, ele era um católico e tal. Mas o Gil Vicente, ele mostrava em suas peças pessoas que usavam a igreja para se mascarar e se passar melhor na sociedade. Então era mais ou menos isso que ele fazia, né? O Gil Vicente, ele ainda tinha a igreja católica como sua grande referência de bondade, de valor moral, mas ele condenava as pessoas que usavam a igreja católica para isso. Então tem um valor muito humanístico, são peças com um forte teor assim de ensinamento de virtudes, de bons costumes. Então qual vai ser o foco aqui do teatro vicentino? Crítica ao indivíduo. Ele vai criticar os indivíduos, ele coloca personagens tipos aí nos seus textos. Então ele vai denunciar as pessoas que exploram o povo: o fidalgo, representante da nobreza; o sapateiro, representante dos comerciantes; o agiota, né? Olha só, que presta dinheiro. E ele vai estar criticando esses tipos humanos. Ele vai criticar o velho, gente. Olha como é atual o tema dele: os velhos que se interessam pelas moças virgens novas. Lá na face de O Velho e a Horta. Gente, ele já traz essa crítica humana. Olha como tem um valor o teatro de Gil Vicente. Eu fico assim, maravilhada com o teatro de Gil Vicente. Então, outra coisa interessante em suas peças, mesmo sendo muito satíricas e criticando o indivíduo em razão de seus vícios, são peças engraçadas. São peças que divertem. São peças assim que estimulam a diversão, o riso, mas que elas também estão estimulando um comportamento virtuoso. Então é daí que ele surge como um teatro alegórico, né? Ele cria uma alegoria, a exemplo aí da trilogia das barcas, né? Dos altos aí das barcas, a barca do inferno, da glória, do purgatório. Ele cria toda uma alegoria aí para compor esse teatro. Então, falando sobre o teatro de Gil Vicente, como eu disse a você, que ele é dividido em autos e em faces, nós temos os autos, né? No primeiro momento, lá no início, os autos pastoris, somente de caráter religioso. Depois nós temos os autos da moralidade, e aí vale destacar a trilogia das barcas, o Alto da Barca do Inferno, conhecidíssima essa obra, tá? Em que tem lá o julgamento final, temos o diabo e o anjo nas barcas e essas pessoas, o fidalgo, o sapateiro, né, a alviteira, que vão ser julgadas, os soldados de Cristo, que vão ser julgados no juízo final para saber quem vai para o paraíso e quem vai para o inferno. O alto, né? O alto do purgatório e o alto da glória, né? Então, a trilogia das barcas, bem interessante aqui. Além dos autos, que tem esse teor moralizante, que tem um vínculo aí com a igreja é a referência, né? O amor de Cristo, os valores cristãos, tem aí uma referência em virtude. Ele também produz um teatro que não é vinculado com esse tema religioso, né, da igreja, como os autos são, embora esteja como foco moralizar o comportamento humano. E ele cria as faces. As faces são produções literárias bem focadas mesmo, são produções literárias no ser humano, na crítica do indivíduo. Então, tem duas faces dele muito curiosas. A face da Inês Pereira, não se confunda com Inês de Castro, do Fernão Lopes, da crônica do Fernão Lopes. A face da Inês Pereira. O que é que diz a face da Inês Pereira? É a história de Inês Pereira, que ela quer um casamento para sair dos afazeres domésticos de casa, ela quer ascender socialmente através do casamento. Ele vai fazer essa crítica aqui. Ela quer um homem inteligente, um homem simpático, um homem que sabe dançar, um homem rico, um homem bonito. Ela quer todas as características maravilhosas em um só homem. Só que surge para ela Pero Vaz, e Pero Vaz, ele é rude, ele é simples, ele é ingênuo, ele é bobo. E ela não vai casar com Pero Vaz, ela vai casar com Brás da Mata, que falsamente mostra todas aquelas características que ela quer. E aí ela vai sofrer, Brás da Mata vai para a guerra, ela vai sofrer muito, e ela vai ficar sendo vigiada. Depois que ela sabe que ele morre, aí ela se sente livre e vai se casar com Pero Marques, tá? Só que Pero Marques é muito bobo, é muito ingênuo. Ela ainda arranja amante, gente. Olha só a crítica que o Gil Vicente faz a Inês Pereira, né? A crítica que ele faz. Inclusive tem uma frase muito interessante, que quando o Pero Vaz sai carregando a Inês Pereira para ver o ermitão, né,
Que é um personagem que surge aí dizendo que era o grande amor da vida dela no passado, que vive isolado, que ela vai ao encontro dele, que é o amante dela, ele sai carregando assim no ombro, aí sai aquela clássica frase da farsa de Inês Pereira: mais vale um asno que me leve do que um cavalo que me derrube. Né? O asno aí, olha a relação com o asno, né? O burro aí, gente, que me leve, que me carrega. Ele é muito ingênuo, Pero Vaz. Então, o que foi que Gil Vicente fez na farsa de Inês Pereira? Criticou essas mulheres que se casam, né, por interesse financeiro, por status sociais. Gente, já naquela época, estão percebendo como os textos dele são atemporais? Ele cria também a farsa, como eu já coloquei aqui, do velho e, né, o velho da horta. E o velho da horta nada mais é do que aquele velho interesseiro em mulheres novinhas e virgens. Olha só, gente, como essa história nos parece muito familiar. E ele mostra isso em teatro e mostra de modo muito engraçado, muito cômico, e todo mundo ri. E muitas vezes isso é um comportamento humano. Você ri dos defeitos que você tem, dos vícios que você tem. Você está zombando de você mesmo. E é isso que o Gil Vicente faz. É ou não é um artista muito célebre da nossa literatura? Então, gente, o Gil Vicente, ele se preocupava muito, em meio a tudo isso, essa comicidade toda em seus textos, em seus autos, em suas faces, ele se preocupava muito com os costumes. Né? Ele até usava uma famosa frase do Plauto, que é um dramaturgo latino: olha, rindo corrigem-se os costumes. Então eu vou usar a comédia, eu vou usar o riso para ensinar essa população a valores humanos, né? Valores humanos, por isso que sua literatura é do humanismo. Tudo bem? Gostaram aqui da nossa aula, pessoal? Para entender, vale muito a pena pesquisar sobre essas obras, sobre as crônicas do Fernão Lopes, com detalhe para a história da Inês de Castro, sobre algumas poesias humanísticas do Garcia Rezende, e também conhecer um dos autos, o Alto da Barca do Inferno. Vale muito a pena ler a Farsa de Inês Pereira de Gil Vicente, vale muito a pena ler e conhecer um pouco dessa cultura humanística que tanto assim foi importante para o surgimento do antropocentrismo lá na Europa, no início aí de uma nova era na Idade Moderna, no Renascimento, que nós vamos estudar aqui no canal Alciele Nobre sobre a próxima era literária, o classicismo. Tudo bem? Então eu conto com você sim em mais uma aula aqui no nosso canal. Então muito obrigada por toda a atenção aí. Fique ligado aqui no nosso canal e até breve para mais uma aula aqui com a professora Alciele Nobre.